Liderança na prática. Vamos falar um pouquinho sobre liderança na prática. Mas antes de iniciarmos, eu utilizo nas minhas palestras essa escada. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer. Esse é um palestrante chamado Daniel Godry. É um cara muito bom, participei de muitas palestras dele presencialmente. E ele utiliza, e nas minhas palestras eu também utilizo a escada, porque eu vejo a escada como um símbolo para a gente ficar, para ter uma reflexão. E que símbolo que é esse, Anderson? É que ele demonstra para nós a escada que você tem que subir degrau por degrau, degrau por degrau, e não querer do primeiro degrau você pular por último degrau. Se acontecer isso, do primeiro e pular por último, você cai. Então, eu gosto muito de usar esse símbolo aí da escada, porque ele dá uma visão de que você tem que subir realmente degrau por degrau para chegar ao topo. Então, eu acho que eu gostaria que ficasse na memória de vocês, inicialmente, ter essa visão dentro de vocês, tá? Antes de nós entrar na liderança na prática, eu acho que vocês deveriam... a gente deveria começar a compreender primeiro o que é trabalho em equipe. Eu acho que trabalho em equipe vocês deveriam, e eu acho que isso acontece muito, você já nasce como um trabalho em equipe. Você tem trabalho em equipe em casa, trabalho em equipe na sua igreja, trabalho em equipe na sua faculdade, trabalho em equipe no seu trabalho. Então, é quase impossível que você não passe por um trabalho em equipe. Pode ser que você passe por um trabalho em equipe mal sucedido, mas você tem o conhecimento e passa pelo trabalho em equipe. E você tem que valorizar e entender que é importante para futuros líderes. Para tu ser um líder de sucesso, você precisa de entender o trabalho em equipe. Nas minhas palestras locais, eu gosto muito de botar essa figura como exemplo, né? Então, eu acho que é quase impossível que vocês não conheçam o que é uma corrida de Fórmula 1. Vocês devem ter passado na sala, devem ter visto o pai, ou o tio, ou o namorado, a namorada, alguém assistindo a uma corrida de Fórmula 1. Vocês mesmos podem ter já assistido, mas eu digo para vocês que é quase impossível que vocês não entendam que é uma corrida de Fórmula 1. Então eu uso esse desenho para usar como uma bem-sucedido trabalho de equipe. Por exemplo, isso é um escudeiro chamado Ferrari, e por muitos anos mesmo, eles foram campeão de pit stop. Vocês sabem o que é pit stop? Pit stop é o carro parar, fazer toda a manutenção dele e voltar para a corrida. Esse é o pit stop. Então, por muitos anos eles foram campeões, né, de pit stop. E como é que eles foram campeão? Porque eles treinavam muito. Se vocês observar, você vai ver um cara numa roda lá, segurando a roda para tirar, o outro desparafusando, o outro botando a roda, você vê isso nas 4 rodas, você vê o cara regulando a asa, você vê o cara limpando o capacete do motorista, você vê o cara botando combustível, e esse conjunto de trabalhos dentro dessa equipe escudeira Ferrari chega ao sucesso, chega a ser líderes, né, de pit stop por muitos anos. E aí eu gosto muito dessa figura, porque toda vez que eu olho ela, eu digo, nossa, que legal, bicho. Realmente, trabalho de equipe é isso aqui. Então, é isso aqui que vocês vão ter que levar para a empresa de vocês. É o trabalho de equipe para a igreja de vocês, para a casa de vocês, para a vida de vocês. É o trabalho de equipe que vai ter um resultado final positivo. Estão todos ouvindo aí? Tá claro, né, minha voz? Ok? Perfeito. Só que todo trabalho de equipe existe suas falhas. Por quê? Porque existe o excesso de confiança. As pessoas estão... bom, agora nós somos o melhor do mundo, por mais de 11 anos fomos campeão de pit stop, e aí existe uma acomodação dentro do processo de trabalho em equipe. E aí é onde que acontecem os erros. É aí que pode acontecer grandes acidentes dentro de uma empresa, um desastre gigantesco. Então, mesmo você estando numa equipe, fazendo o melhor pit stop, fazendo o melhor trabalho do mundo dentro da sua empresa, existe o risco de acontecer acidente. Então, vocês têm que cuidarem para não ocorrer isso. Vocês, como futuros líderes, têm que analisar, pensar antes de prosseguir com a vitória dentro da sua equipe. Mas sempre tem que ficar atento em todo o processo. Vamos lá, trabalho em equipe. O trabalho em equipe ou o trabalho de equipe é quando um grupo ou uma sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema.
tá claro, né? Vocês conseguem até identificar na foto que eu mostrei anterior que o trabalho de equipe é nada mais do que um conjunto de atividades dentro de um grupo, né? Dentro de um processo, onde o resultado final é o quê? Trazer as metas para a empresa, o resultado positivo para a empresa final. O trabalho em equipe também pode também ser descrito como um conjunto ou um grupo de pessoas que dedicam-se a realizar uma tarefa ou determinado trabalho, né? Então está bem claro isso, como eu tinha dito antes na foto anterior. O trabalho em equipe possibilita a troca de conhecimento e agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados. Entendeu? Além de você ter o resultado positivo no final do processo, você tem a troca de conhecimentos e você começa a aprender, né? Começa a desenvolver. Isso é importante, tá? E por que o trabalho em equipe é importante? Vamos lá. Multidão de conselheiros. As decisões tomadas em equipe têm maiores chances de serem acertadas. Ou seja, um trabalho em equipe, você tem mais chance de acertar as suas metas, acertar as suas decisões, porque você tem vários conselheiros dentro daquele grupo, do que você tomar a decisão sozinha e as chances de erro são muito maiores. Divisão do trabalho. Então, não podemos deixar as pressões e tensões apenas em cima de algumas pessoas. Devemos dividir os fardos para não sobrecarregar alguns. Então, é aquela história, né? Aquele cara que entra novo na empresa, aí os mais antigos vai lá, sobrecarrega ele, ou tem um cara bem antigo também na empresa que é sobrecarregado com um monte de coisa. Não dá, você destrói aquela pessoa, você acaba com o processo dela. Ela daqui a pouco ela está fora da empresa, ela não aguenta, ela vai explode, fica doida. Então, eu acho que o foco de você como futuro líder cuide, olhe a sua equipe e tenta fazer a distribuição das atividades dentro do teu processo. Esse aqui é uma outra dinâmica que eu faço nas minhas palestras, onde eu pego numa mão um maço de vela acesa e na outra mão uma vela acesa. Aí eu pego e assopro. Apagou. A mesma velocidade de vento que eu botei aqui, eu jogo nesse maço de vela. Sabe o que acontece? Ela chega a apagar 2, 3 velas, mas as outras velas acesas rapidamente faz acender de novo. E aí eu demonstro para as pessoas que com o trabalho de equipe você consegue motivar aqueles que estão ficando desanimados, aqueles que começam a cair. Então, por isso que a importância do trabalho de equipe é que você consegue manter uma equipe unida por muito mais tempo. Por que um líder precisa de um trabalho de equipe? Já estou começando a entrar na liderança, hein? A capacidade para trabalhar em equipe possibilita que você apresente melhores resultados e mais eficiente. E o trabalho em equipe é uma habilidade fundamental para os bons líderes. Então, eu digo para vocês, se vocês vão ter um resultado melhor, isso aí eu estou garantindo para vocês, e possibilita que a equipe tenha uma habilidade, né? Uma habilidade fundamental para o líder. Então, um líder que não tenha a mente de trabalho em equipe, eles estão fadados ao fracasso da liderança. Fadada ao fracasso da liderança. Como fortalecer o trabalho em equipe? Vamos lá, pessoal. O primeiro passo é conhecer a equipe. Você que entra numa empresa como líder, sentar numa sala e achar que tu vai ficar mandando a vida inteira, você está fadado ao fracasso da liderança. Você tem que focar, você tem que ir a campo, você tem que conhecer tua equipe, ver a necessidade dela, ver o que ela precisa para você alcançar o sucesso da liderança. Coloque-se à disposição para ajudar. O verdadeiro líder vai a campo e se disponibiliza para ajudar a sua equipe diariamente, incansavelmente. E terceiro, aceite e lide bem com as diferenças. Dentro da equipe você vai ter, vocês imaginam, hoje eu sou casado, vocês viram a foto lá minha no início com a minha família, meus 2 filhos maiores que eu já. Eu sou casado há 22 anos com a dona Sandra, uma esposa maravilhosa. Até hoje ela briga comigo, eu brigo com ela. As nossas diferenças sempre vão existir, mesmo que eu esteja 50 anos casado. Então, agora tu imagina você líder,
comandando 200 pessoas, 300, 1000 pessoas, com todos personalidades diferentes. Imagina 1000 personalidades diferentes e você como líder liderando essa equipe. Você tem que aprender, um verdadeiro líder tem que aprender a lidar com as diferenças dentro da sua equipe, senão você está fadada ao fracasso da liderança. Busque seus objetivos e seja habilidoso. Então, assim, eu faço uma outra dinâmica muito boa, eu trago uma bicicleta para minhas palestras presenciais, e eu até espero um dia ser convidado, estarei aí com o maior prazer em Bacabal fazer essa apresentação presencialmente, mas eu levo a bicicleta e eu ponho a bicicleta no meio do salão e solto a bicicleta e ela cai no chão. Eu faço isso umas 2, 3 vezes e pergunto para todos, a bicicleta foi fabricada para cair. Aí eu pergunto para todos, vocês concordam? Todos falam, eu concordo, sim. Ela foi fabricada para cair. Só que o que acontece? Você é pequeno, você põe rodinha, você treina, tira a rodinha, treina, e você pega habilidade sobre a bicicleta e você não cai mais. E é esse exemplo que eu coloco como habilidade para a vida de vocês. Para vocês alcançar o sucesso, a liderança, vocês têm que ter habilidade, vocês têm que treinar, buscar estudos, buscar aperfeiçoar cada vez mais o conhecimento de liderança, daquilo que vocês querem, não precisa ser só liderança, mas qualquer coisa que vocês querem na vida de vocês, é buscar o conhecimento. Logo em seguida, eu faço uma dinâmica de baralho, faço algumas mágicas, você sabe que não existe mágica, mas existe habilidade, né? E eu faço umas mágicas que deixam todo mundo assustado, lá presencialmente. E daí depois mando todo mundo sentar e falo o seguinte, eu falo para o pessoal, ó, eu gosto disso aí desde novo, eu treino baralho desde novo. E com o tempo eu peguei habilidade nessa brincadeira. E daí eu coloco isso como exemplo para eles, na vida profissional ou na vida pessoal, eles têm que treinar para conquistar o espaço deles, têm que treinar para conquistar a liderança deles. E aí treinar com o quê? Um dos itens para se treinar é buscando conhecimento, habilidade para sua vida. O que os mais sábios nos ensinam sobre a liderança? A ética e a moral devem ser a marca de quem é líder. Se você não tiver ética, moral, devem ser a marca da liderança. Se você não tiver a ética e a moral, vocês estão fadados ao fracasso da liderança. Afinal, um bom gestor, antes de tudo, deveria ser um bom exemplo, alguém que inspira e motiva seus liderados ao progresso e ao mútuo respeito, onde todos podem aproveitar seus talentos e capacidade para o bem comum. Então, um líder, primeiro, ele tem que ser o quê? Exemplo. Ele tem que ser um exemplo, tem que ser inspirador, motivador, né? Então, e tem que também absorver o talento de cada um da sua equipe. Tem vários assertivos sobre as boas práticas de gestão e liderança. A honestidade e integridade, sem as quais a liderança é destrutiva e perniciosa. Então, se você não for um líder honesto e íntegro, está fadado ao fracasso da liderança. Trate os que estão sobre a sua liderança como gostaria de ser tratado, né? Então, você, muitas vezes, quando chega a um cargo grande, você acha que é o dono de tudo e começa a atropelar as pessoas, ser grosso. Então, se coloque no lugar das pessoas, né? Seja humilde, vocês vão ver que eu vou falar um pouco de humildade daqui a pouco. Então, seja humilde, tenta se colocar no lugar da pessoa e pense assim, ó, como que você gostaria de ser tratado pelo seu chefe? Então, você tem que pensar dessa forma e tratar os seus liderados da melhor forma possível. Planejar é parte das atividades exigidas de um líder. Um líder que não planeja sair de casa, não planeja ir na igreja, não planeja vir para o trabalho, não planeja suas atividades no trabalho, ele está fadado a fracasso da liderança. Ele precisa aprender a planejar. Gestão implica em zelo profissional. Então, gestão implica em zelo profissional. Utilize-se de boas práticas e da ética. Vocês vão ver bastante ética na minha apresentação. Então, pratique e seja bem ético na sua atividade como um líder. Um bom gestor
é alguém que ganha a confiança dos liderados. É aquele cara que quando você sai da empresa, vai para casa dormir, você líder, sai da sua posição de trabalho e vai para sua casa dormir, é como se você estivesse dentro da empresa, mesmo estando ausente. Isso que é importante. É as pessoas trabalharem para você e não contra você. Bajulação não é técnica de administração. Tire isso da cabeça. Eu vou bajular porque eu vou crescer. Isso não é técnica de administração. Emotividade exposta pode indicar problemas de liderança. Uma pessoa que tenha dificuldade, que é um pouco emotiva, chora por tudo, ela tem que trabalhar, se quer ser um líder, ela tem que trabalhar dentro de você e buscar recursos para que ela mude esse comportamento. Ela tem que se segurar, porque uma equipe quer o quê? Um líder forte, né? Porque não querem olhar em você como um líder fraco, ele quer ver um líder forte. Então as pessoas que têm problema desse ponto, desse item de emotividade, então tem que trabalhar dentro disso aí para melhorar. O orgulho é um mau hábito de quem lidera. Assim, ó, grande parte, é algo da nossa natureza, mas grande parte dos líderes, quando chega a um cargo alto, eles se tornam muito orgulhosos. Então eles precisam aprender a cuidar desse orgulho, né? É da nossa natureza, então nós temos que segurar, temos que parar de ser orgulhosos, não aceitar algo diferente dentro da sua liderança. Então tem que segurar e aprender a lidar com isso. Cuidado para nunca humilhar alguém. A humilhação é terrível dentro de um processo. Isso aí, lá atrás, a gente via muito isso nas indústrias e cada vez mais está melhorando isso aí, mas ainda existe muito dentro das empresas e a gente tem que cuidar muito disso aí. Tratar a todos com justiça. Um líder verdadeiro é justo. Abandone práticas arcaicas e incorretas, sabe? Eu tenho vários exemplos de pessoas antigas, meu avô, meu pai foi grande líder, eu tive vários exemplos na minha vida e carrego até hoje vários exemplos positivos, mas também tem exemplos antigos que eu descarto. Nós estamos no século XXI, nós temos que aprimorar, temos que melhorar, temos que mudar o nosso conceito e para buscar o sucesso dentro da sua carreira e as metas para a empresa. Preguiça e negligência são a certeza do insucesso. Ou seja, vocês imaginam, tirando o líder, pega todo o seu liderado. Um liderado preguiçoso é muito ruim. É muito ruim mesmo, é algo destrutivo dentro de uma empresa. Agora, tu imagina um líder, aquele que comanda, preguiçoso. Está fadado ao fracasso da liderança. Não tente fazer tudo sozinho. Delegue tarefa. Ou seja, você como líder, não adianta querer abraçar o mundo inteiro para fazer suas atividades. Aprende a delegar, a dividir as tarefas. Verdadeiros líderes sabem delegar e dividir suas tarefas. Um verdadeiro líder deve servir e não procurar serviço dos seus liderados. Ou seja, você tem que atender, você tem que ir atrás, você tem que ajudar, você tem que servir os seus liderados e não fazer eles servir, trazer tudo para você pronto. Vai atrás, vai junto, acompanha, vai em campo. Aconselhe-se quando o assunto é complexo e ouvir opiniões não é sinal de fraqueza ou incapacidade, mas de sabedoria. Ou seja, o cara acha que é o líder e não vai pedir conselho para ninguém, não precisa. Eu sou autossuficiente, eu não preciso pegar conselho de ninguém. Ele põe na cabeça que vai se sentir fraco pedindo conselho. Não, esquece isso aí, apague isso da mente de vocês. Você pedir opinião para sua equipe, correr atrás, pedir opinião para pessoas próximas de você, é sinal de sabedoria do líder. Essa aqui é uma outra dinâmica que eu faço nas minhas palestras e é o que? Praticamente é o que? Eu pego uma nota de 200, a última palestra minha presencial, que foi numa entidade próxima aqui, eu apresentei uma nota de 200, porque a de 100, na época que eu fazia era de 100, né, a última nota, mas a última nota é de 200, e pergunto para o pessoal, pergunto para eles, né, eu gostaria que todos falassem quanto que vale essa nota de R$200. Eles falavam bem alto, R$200. Aí eu dobrava de novo a nota. Quantos que vale dobrado? R$200.
Amassado, R$200. No chão, R$200. E eles repetindo toda vez que eu fazia uma ação dessa. Eu pisava em cima, quanto que vale agora? R$200. E aí eu falo sobre a dinâmica. Eu falo assim, ó. Cada um de vocês tem um valor especial. Vocês valem R$200. O problema é que muitos de vocês ficam se achando que vale 50 centavos, R$2, R$5, mas vocês continuam valendo R$200. Vai ter na vida profissional de vocês, vai ter pessoas que vão dobrar vocês, vão amassar vocês, vão jogar no chão, vão pisar em cima de vocês, mas vocês continuam tendo aquele valor, R$200. Então, a minha dica sobre essa dinâmica que eu faço presencial é valorize o que vocês são. Alguns tipos de líderes. Na vida e em nosso dia a dia, exercemos vários papéis, e em alguns deles somos líderes, seja como pais, seja como empresários, profissionais, filhos, avós, entre outros. Ou seja, independente de você dizer que não é líder, você tem um determinado ou pequeno processo de liderança de você. Ou é pai, ou é um empresário, ou é um profissional, ou é filho, ou é avô, entre outros. Então você tem alguma coisa dentro de você que você é líder. Agora, cabe a você a escolher se quer desenvolver e crescer dentro dessa liderança ou não. Então, nós vamos ter aí líderes políticos, né? A gente vai ter líderes de guerra, a gente vai ter líderes administrativos, a gente vai ter líderes de família, vai ter líderes fiéis, líderes desobedientes, líderes que mudam, líderes inconstantes. Muitas das pessoas são líderes em mais de uma área. Nem todos foram bons exemplos em tudo, mas podemos aprender muito sobre a liderança estudando suas vidas e as consequências das suas ações. Então, assim, ó, o exemplo de você ter vários pontos de líderes, você pode ser, dentro de você, você tem vários pontos de líderes que vocês têm que equalizar uma quantidade X de cada liderança, absorver o máximo possível e transformar um líder especial, um líder único, ímpar. Então vocês têm que tentar. Não existe, eu vou ser só um líder assim, eu vou ser só um líder político, eu vou ser só um líder. Não. Vocês têm que achar um meio termo dentro desse processo. Tá ok? Mas existem pontos importantes para você encaixar e achar um líder. Você não pode abraçar tudo ou, eu vou, a partir de agora, eu vou trazer tudo para mim, agora só eu que decido. Não, agora eu vou liberar, as decisões são tomadas por todo mundo. Então você tem que achar um meio termo, mais ou menos nesse sentido que eu estou falando para vocês. Exemplos positivos e negativos de liderança. A integridade, a infidelidade, a coragem, a fraqueza, a submissão e sabedoria, a maldade. Transformam maus ou bons líderes. Essa aqui é uma outra dinâmica que eu faço, muito importante, que vocês vão passar, se um dia vocês chegarem a uma liderança, que é a fofoca dentro da empresa. A fofoca é algo que você nasce com ela. É algo intrínseco dentro de nós, é da nossa natureza. Então, muitos conseguem controlar e outros não conseguem controlar. E aí eu faço essa dinâmica. Eu pego numa sala, num canto, eu mando escrever um texto de 3 páginas, aí ele escreveu, eu tiro esse papel da mesa e passo para ele repetir no ouvido de trás, vai passando, vai passando, vai falando, 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 vai falando. Quando chega no outro lado aqui, ele escreve de volta o que ouviu, né, que passou na sala inteira, e depois eu pego esses 2 textos e leio em voz alta. O que acontece? Em 100% dessa atividade, o que o cara escreveu aqui chega no outro lado da sala totalmente diferente aqui. E é exatamente esse tipo de fofoca que existe dentro das empresas. Isso é uma das dinâmicas que eu faço presencial. E daí, nesse gráfico e nesse desenho que vocês estão vendo aí, eu ponho uma ilustração bem engraçada que fala assim, Lutero fez uma pergunta pertinente. Aí um fala no ouvido do outro, aí chega lá no finalzinho, Bento XVI agora é crente, é justamente as fofocas que existem na empresa. Entendeu? Entra um assunto aqui, termina em outro assunto lá e pode se tornar um acidente grande, uma desgraça grande, um problema grande dentro da empresa, da companhia. Distinguindo entre líderes e o líder.
Líderes que não têm união com outros não podem liderar, pois nunca aprenderão o exercício de pedir desculpas e desculpar. O caminho da humildade e da prática genuína do amor, que são imprescindíveis. Ou seja, o líder que não tem união com outros líderes dentro da empresa estão fadados ao fracasso da liderança. Se você, como líder, não aprender que você tem que ter união com os outros líderes dentro da empresa, você não aprendeu a pedir desculpas ou desculpar alguém. E aí você não vai ter a capacidade ou a humildade de liderar uma equipe. Você pode até ser o líder, mas está fadado ao fracasso. Assim, todo líder deve examinar os seus erros. Eu erro, todo mundo vai errar. Líder não é Deus, líder não é o Superman, não é ninguém. O líder é um ser humano que tenta acertar e fazer as coisas certas, mas ele vai errar. Então você tem que aprender a examinar os seus erros para que você não repita os erros. Então, essa é uma das características de um verdadeiro líder. Algumas pessoas amam o poder, e aos poucos sua hipocrisia e astúcia os levam à liderança. Mas a sua atuação será sempre desastrosa, tanto para os outros líderes com quem convive, como para os demais. Então não adianta. Você pode fazer, planejar o máximo que você quiser, ser articuloso e crescer. Se você não tiver virtude, se você não for um cara humilde, se você não for ético, você vai estar fadado ao fracasso da liderança. Em um determinado momento, alguém vai enxergar isso em você dentro da companhia e vai tirar você da companhia. O mercado vai te eliminar. Líderes verdadeiros não são perfeitos, mas a sua fidelidade, humildade e amor serão sua marca da liderança. Então, vocês não precisam ser perfeitos, mas vocês têm que ter um perfil, uma característica que vão abrir os olhos de todo mundo. É a fidelidade à sua empresa e tudo que você venha fazer, ser humilde e ter amor no que você faz. Vale a pena aprender com eles as medidas em quem são verdadeiros. Então, assim, eu gosto até voltar um pouquinho nesse assunto aqui. Vale a pena aprender com eles na medida em que são verdadeiros. Então, assim, eu aprendi com muitos líderes do passado, mas muitos líderes do passado. Eu tenho hoje um dos grandes líderes que eu vejo e aprendo muito com ele, e eu peço até desculpa quem estiver na palestra, mas algo que está dentro de mim e eu vejo que é importante, e vejo como um exemplo de liderança, é Jesus Cristo. Peço desculpa a quem não é cristão, mas a minha crença me leva a Jesus Cristo como um líder que eu vejo como exemplo. Ele era um cara que não ficava no ar-condicionado, saía para pregar, pegou 12 discípulos que não entendiam nada e mudou o mundo. Né? Hoje você sabe que a maior religião do mundo é o cristianismo. E o nome mais procurado no Google hoje na internet é Jesus Cristo. Então ele conseguiu fazer isso. Então eu vejo isso como um exemplo de liderança. Em segundo, é o meu pai. Meu pai foi um grande líder, foi diretor aí de multinacionais. Ele faleceu há 2 anos. Ele veio para cá, para São Luís. Ele estava em Santa Catarina. Ele veio para São Luís. Ficou 3 meses comigo. Foi embora na quinta e morreu no sábado. Então, assim, eu tenho um exemplo enorme dele, depois eu tenho a minha mãe, um exemplo fantástico de uma mulher guerreira, montou fábrica de tijolo, montou fábrica de capilé, restaurante, é uma empreendedora fantástica, montou um monte de coisa, então, assim, montou uma fábrica de fundição, então, assim, ela é guerreira, minha mãe, então, assim, eu aprendi muito com ela também, e logo em seguida eu casei com a dona Sandra, uma excelente mulher, aprendi muito também com ela sobre liderança, financeiro. E por último, foi o meu mentor hoje, que me chamou para trabalhar aqui. Eu conheci ele há mais ou menos uns 20 anos atrás. Ele era meu chefe na época. Depois ele foi para um lado, eu fui para o outro lado. Né, se separamos na vida profissional, lá atrás, há 20 anos. E depois de 20 anos, ele me chamou para vir gerenciar esse terminal aqui no Porto de Itaqui. Então, essas são as referências que eu tenho. E depois eu tenho trocentos exemplos de líderes aí por aí afora, né? E leio bastante livros também de liderança.
Perguntas para reflexão. Como podemos aprender com exemplos de líderes bons e maus? Eu gostaria que vocês refletissem durante a semana sobre o que eu estou falando aqui, tudo que eu falei e o que eu vou agora perguntar para vocês. Como podemos aprender com a liderança fiel e amorosa? Qual é a importância de o líder ter uma responsabilidade e práticas sadias? Qual o perigo quando essas duas coisas não estão em harmonia? Por que é importante um líder examinar constantemente seus erros? O que a empresa deve fazer ao perceber em seu meio os líderes maus? Então, assim, a gente tem modelos de líderes, líderes amorosos, líderes que servem, líderes íntegros, líderes corajosos, zelosos, líderes fiéis, líderes focados em suas metas. Estudos sobre a vida de grandes líderes nos conduz a um modelo completo de liderança em que autoridade e serviço, amor e verdade, firmeza e sensibilidade, disciplina e compaixão, fidelidade e submissão andam junto. Ou seja, você tem que pegar essa gama de informações que eu passei para vocês agora e vocês vão caminhar para o sucesso da liderança. O que devo fazer em minha liderança? Vamos lá. É lidar com um coração amoroso e formar substitutos pelo ensino e exemplo. Ou seja, um verdadeiro líder, a primeira coisa que chega numa empresa, o verdadeiro líder, ele vai treinar alguém para te substituir. O que acontece muito no mercado é que as pessoas ficam com medo de perder o emprego, não treina ninguém, e aí quando o diretor vem para promover você para um cargo mais alto, ele não tem ninguém para te substituir. Eu vou buscar no mercado para botar acima de você. Ou seja, vocês têm que ter essa visão de liderança. Vou treinar alguém, vou ensinar, vou ser exemplo para me substituir um dia. Por quê? Vai puxar meu tapete? Não. Porque se eu crescer, eu já tenho alguém para me substituir. Se o meu diretor vir falar comigo, olha, a gente está querendo te promover para gerente, só que não tem ninguém para substituir, não tem. Está aqui, estou treinando há 2 anos já. Então pense nisso aí. É ter posição de autoridade, mas agir humildemente como todos. Então, você tem que ter essa posição de autoridade. Não é ser grosso, é você ter autoridade, mas agir humildemente perante sua equipe. É trabalhar incansavelmente buscando suas metas. Então, eu acho que o verdadeiro líder, acho não, tenho certeza, o verdadeiro líder trabalha incansavelmente para buscar suas metas. É ter paciência, liderando suas metas de acordo com as suas necessidades. Ou seja, meu falecido pai sempre falou, a paciência é a virtude dos sábios. Né? É resistir ao erro, denunciar a hipocrisia e o legalismo que se sobrepõem à verdade. O que não devemos deixar de fazer? Algumas características marcantes que devem ser seguidas por todos líderes é ter consciência do seu foco. Um líder, ele tem que ter a consciência da sua meta, do seu foco, onde você quer atingir, aonde você quer chegar com a sua equipe. Sem isso aí, eu vou chegar aqui, só vou mandar fazer isso, aquilo e deu. Não. Você tem que ter consciência qual é a sua meta. É ter uma liderança de sacrifício aos seus liderados. Então, assim, se você não tiver um sacrifício sobre os seus liderados, você está fadado ao fracasso. Ter amor aos seus liderados. Um líder, ele tem que ter um amor, um carinho sobre os seus liderados. Você ir trabalhar como líder, odiando a sua equipe, é melhor tu nem ir trabalhar. Ser exemplo de humildade. Líderes têm que ser um exemplo de humildade. A humildade é destrutiva, é a falta de humildade, porque se você não for um líder humilde, você não chega ao sucesso da liderança. Todos são chamados a amar, servir e liderar, formando outros líderes, mas poucos o fazem. Então, todos nós temos essa virtude. Todos nós somos chamados para amar, servir e liderar, mas poucos fazem.
E de uma das minhas dinâmicas, eu coloco temas que abrange ou mostra para vocês que o líder ele tem que ser criativo. Deus nos fez para a excelência e nós temos que ser criativos. Vocês querem ver? Por exemplo, a NASA, ela criou, isso é verdadeiro, isso aí tem na reportagem, vocês podem procurar, ela precisava desenvolver uma caneta para escrever num ambiente sem gravidade, ou seja, no espaço. Porque vocês sabem que a caneta sem gravidade, a tinta ela não desce para sair naquela esfera da caneta e você escrever e sair a tinta no papel. Então eles precisavam desenvolver uma caneta para escrever no espaço. Ok, gastaram milhões. Gastaram milhões. Parabéns, a NASA conseguiu desenvolver uma caneta para se escrever no espaço. A Rússia usou lápis. Então, olha a criatividade. E você, como líder, tem que ser criativo dentro da sua empresa. Temos outros exemplos de criatividade. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa criativa criou o xarope para dor de barriga. Ela estava dando muito certo, vai, e faz, consegue desenvolver, e aí começa a vender, vendeu quase Estados Unidos inteiro, uma febre para dor de barriga. Um cara foi lá, achou interessante e comprou esse xarope. Botou água e gás dentro, criou a Coca-Cola, o refrigerante mais vendido do mundo, todo mundo sabe. Parabéns, legal. Tem criatividade maior que isso? Tem. O cara que tirou o xarope e botou só a água para vender. A garrafinha Perrier, se vocês não sabem, é muito mais cara que uma garrafinha de Coca-Cola. Você pode comprar, de repente, até 4 garrafinhas de Coca-Cola e uma garrafinha de Perrier. E a água Perrier é uma das águas mais vendidas no mundo. Ela não é muito conhecida no Brasil, mas ela é a água mais vendida no mundo. Então, existe criatividade? Existe. É só a gente pensar como líder e ser criativo. Esse aqui vocês dispensam a apresentação, vocês sabem quem que é, Steve Jobs. É um cara inteligentíssimo. Vocês sabem que nós tínhamos, na época a IBM tinha computadores do tamanho de uma sala, que o processador dele era bem pequenininho, mesmo sendo gigante desse tipo. E o cara, na época, conseguiu desenvolver o primeiro computador de fácil acesso, o Macintosh. O cara é inteligentíssimo, ok, foi criativo, poxa, é maravilhoso. Tem inteligência maior que isso? Eu digo para vocês, tem. O cara que desenvolveu o software desses computadores, que na época foi gerado, o primeiro software dentro da Apple, comercializado em grande escala, foi da Microsoft. Então, poxa, que legal, cara. O cara foi criativo. Interessante que ele foi lá, né, e vendeu isso aí depois para a IBM, esse software, né, que foi considerado como o DOS. E ele disse: eu não quero muito, não, eu quero centavos para vender cada software dentro de uma máquina dessa. O que eu quero como direito é só atualizar. E vocês podem ver que ele atualiza até hoje, né? Por isso que ele é o homem mais rico do mundo. Então, esse aqui é um outro exemplo que eu acho fantástico. Então, assim, um empresário, na verdade, um engenheiro mecânico, tinha uma fazenda de batatas próximo à cidade. Ele trazia essas batatas para a cidade para vender. Só que ele era um engenheiro mecânico, mas tinha uma fazenda, plantava batata. Então, seus funcionários, mais ele ia para a cidade. E um belo dia, chovendo, ele viu aquela batata, conforme a carroça foi girando, a batata girava, melava dentro da carroça. Ele achou que interessante. Ele, como engenheiro mecânico, ele falou: poxa, eu vou pegar uma esfera de ferro bem pequenininha no torno, vou fazer todo esse processo, vou botar na ponta, num cano, vou encher de tinta e toda vez que eu passar, essa rodinha gira, vai melando a tinta e vai escrevendo no papel. O cara foi criativo. O que ele inventou? A Bic, o homem mais rico do mundo. Quer dizer, foi falecido. Mas olha como é que é criatividade, é bacana. Isso aí, por exemplo, isso aí é uma outra dinâmica que eu faço na minha apresentação, justamente para ilustrar a criatividade do líder, aonde eu falo sobre o carrapicho. O carrapicho foi exatamente uma pessoa foi defender seu doutorado na Suécia
e não tem nada a ver com carrapicho. Ele foi defender sua tese lá de doutorado. E aí ele estava lá defendendo, e estava muito cansado. Aí ele saiu para o parque, disse, eu vou dar uma descansada, deu uma pausa na sua apresentação, foi dar uma descansada. E na volta, tinha dois carrapichos desse colado no paletó dele. E lá praticamente não existe carrapicho, porque a neve de 1,5 m mata tudo. Precisou 2 desse miserável estar no carrapicho, 2 só. Ele pegou isso aí, foi lá no microscópio e viu as garras. Ele falou, mas como é que gruda isso na minha roupa? O que ele inventou? O velcro. Ele ganha milhões, esse cara que inventou isso aí. Mas essa invenção deveria ser nós, brasileiros. Aqui é a terra do carrapicho. Aqui tem carrapicho para tudo que é canto. Essa invenção deveria ser nossa. Precisou de 2 colar nesse miserável lá fora para inventar isso. Então, a criatividade tem que vir do líder mesmo, buscar essa criatividade. Isso aqui também é algo muito interessante que eu coloco. Não vou dizer o nome da empresa, mas passou por uma dificuldade muito grande de venda, né? Caiu aí 10, 15% da sua venda e estava abalando toda a economia do processo dessa empresa. E aí se reuniu o diretor de marketing, o diretor logístico, o diretor de execução, botou lá uma mesa com quase 30 diretores para ver o que fazer para voltar com o lucro da pasta. Aí a mulher do cafezinho, aquela mulher que todo mundo gosta, que tem um relacionamento muito próximo com os diretores, então ela tinha essa liberdade. Então ela entrou lá, viu o nervosismo dos diretores, ela disse assim, levantou a mãozinha, posso dar um conselho para vocês? Isso porque ela botou a bandeja lá no cantinho do café, ela estava ali só de passagem. Aí eles falaram, então, pode falar. Falou assim, ó, por que vocês não aumentam o bico da pasta? Aí ficaram todo mundo olhando para ela, mas como o bico vai aumentar minha produção? Como é que eu vou vender mais aumentando o bico da pasta? Ela falou assim, ó, lá em casa, nós estamos acostumados a botar a pasta de dente em toda a extensão da escova. Provavelmente a maioria de vocês fazem isso. Então, se você aumentar o bico da pasta, eu vou continuar botando essa pasta em toda a dimensão. Só que sem eu perceber, eu vou botar em grande quantidade. Eu fazendo isso em grande escala, da venda que existia na época, eu vou aumentar as vendas, porque vai acabar rápido. Dito e feito, eles fizeram isso, aumentaram a venda desse produto. Então, assim, a gente percebe a importância da criatividade. Isso veio de uma mulher do cafezinho. Vocês verem como a liderança é importante. Você está atento com as pessoas, seus liderados, ver a opinião deles. Estou terminando aqui, professor. Tá, eu sei que deu uma horinha aí, mas eu estou já encerrando aqui. Então, assim, ó, para saber lidar com pessoas, precisamos entender que existe a relação interpessoal e intrapessoal. Eu não vou falar sobre sistemas, porque o meu tempo é limitado, e eu vou deixar para uma próxima oportunidade e a gente entra mais a fundo com isso. E dentro disso, nós temos os 5 pilares do relacionamentos interpessoais, que seria o autoconhecimento, a empatia, a assertividade, a cordialidade e a ética, aonde vocês viram muito. E dentro dessa apresentação existe a gestão de conflitos. E daí, professor, aqui é só 2 slides, já acaba, tá? Os 10 pontos importantes para manter um bom relacionamento da empresa vamos lá, pessoal, seja cordial com todos os funcionários. Cordialidade, hein, pessoal? Escute o que os outros têm a dizer, mas quando for algo que pode gerar um conflito, não leve para o lado pessoal. Então, escute, aprenda. Seja sorridente, amável, não leve seus problemas pessoais para a empresa. Tá? Aquelas pessoas que têm um monte de problema lá fora e levam para dentro da empresa. Mas caso não esteja bem consigo mesmo, lembre-se de tratar os outros com educação. Quarto, evite apontar o que o colega deixou de fazer. Ocupa-se com suas tarefas. Cada um é responsável pelas suas atividades e responde pelo que faz. Caso precise de defender de alguma acusação, seja firme nas palavras, não perca a paciência. Controle a ira e construa o argumento para as suas defesas. Procure ser cordial com todos, mas se afaste dos funcionários escandalosos,
que fazem da raiva e da ira o mau humor, uma ferramenta para prejudicar uma ferramenta para prejudicar as relações humanas na empresa. Então, sabe aquele cara que chega no trabalho, que quando ele vai pegar na maçaneta da porta, enferruja a porta toda, ele entra, tem uma plantinha no canto, a plantinha já olha para ele e já fica murcha. Então, aquele cara azedo, fique longe dele. Rapidamente, está acabando aqui, professor. Faça o melhor que puder na sua função, mas ajude alguns funcionários que pedir sua ajuda. Caso não peça sua ajuda, pergunte primeiro se ele deseja ser ajudado. Às vezes queremos ajudar, mas os outros não desejam ser ajudados. Oitavo, veja em cada funcionário como um da família. Cada um tem suas dificuldades, suas potencialidades, mas procure ver o lado bom que cada um apresenta. Os funcionários, se você é um verdadeiro, se tu é um verdadeiro líder, você vai conseguir aprender a absorver o melhor daquele funcionário seu. Para de ficar olhando as dificuldades dele. Evite brincadeiras que podem ofender. Ser alegre não quer dizer que tenha que ser brincalhão o tempo inteiro. Esse tipo de pessoa não é agradável e pode deixar as outras pessoas à vontade diante de alguém que brinca demais. Então, cuide. Tem gente que brinca demais, acha que o brincar é... Não. Tem uma brincadeira, você tem que ser descontraído, mas tem que ter um limite. E 10, não seja inconveniente. Se algum funcionário vier com sua roupa, penteado, bolsa, etc., que chame atenção por não ser bonito, evite dar relevância a essas questões. Então, cuide, tá? Eu sei que hoje nós estamos tem essas questões aí de ficar um criticando o outro, piadinha, bullying, tem que cuidar bastante, tá? Mas, assim, vamos cuidar. A liderança é algo que você vai ter que aprender na prática, e se você pegar um pedacinho daquilo, 10% daquilo que eu falei, vocês vão para um caminho certo. É claro que existem várias ferramentas dentro desse processo. Você pode utilizar dentro desse processo de liderança, análise SWOT, Seis Sigma, 5S, Ishikawa. Você vai ter uma gama de ferramentas que podem te dar suporte dentro desse processo. Mas se você pegar algumas dicas simples que eu acabei de falar aqui e levar para a sua liderança, vocês estão indo para um caminho certo. Então, essa é a minha dica. Eu peço desculpa, professor, por passar um pouquinho do tempo. Eu gostaria de ter tido mais tempo, que aí eu ia aprofundar cada vez mais em cada tema, em cada item, para poder contribuir mais ainda para ele. Espero a gente ter uma próxima oportunidade e, de repente, a gente escolhe um tema mais específico e daí a gente entra mais a fundo. Tranquilo, nós agradecemos ao professor Anderson Santos. E assim, a gente separou uns minutinhos, talvez esses pontos que o senhor não conseguiu aprofundar agora, quem sabe com as perguntas dos alunos a gente tem essa oportunidade nesses 10 minutinhos que a gente separou para, com base nas perguntas que foram colocadas, a gente às vezes colocar um ponto ou outro. Achei muito interessante as ilustrações. Se fosse presencial, realmente tinha pontos bem interessantes. Gostei da vela, até o truque de mágica aí a gente ia ter uma palestra bem dinâmica, interessante. Queria colocar a primeira uma pergunta que foi feita aqui pela Thelma Cristina, aluna nossa do campus, questionando a questão da inovação. Quem busca inovação e liderança precisa aderir à diversidade na prática. Acredito que ela queira colocar o seguinte: como é que a gente faz essa relação entre você buscar liderança no nosso mundo de hoje, lidando, por exemplo, com a diversidade de pensamento, ideias, pessoas que têm ideias completamente diferentes, como é que um bom líder ele administra esse aspecto? Eu acredito que esse é o ponto, quando ela coloca essa questão de diversidade de pensamentos, como é que um bom, já que a gente quer trabalhar nesse aspecto prático, como é que um bom líder que tem uma equipe tão diversificada, diferente, como é que ele consegue lidar bem com essa equipe diversificada para que ele consiga inovar e trazer novas práticas para dentro da sua organização? Eu vejo da seguinte forma: da mesma forma que eu tenho que lidar com o meu relacionamento em casa, minha esposa, como eu dei como exemplo, aonde eu tenho que saber administrar junto com ela e trazer ela para mim, eu tenho que aplicar isso na empresa. Ou seja, eu vou ter que trazer essas pessoas que têm a diversidade para o meu lado. Eu vou ter que trabalhar dentro dessas equipes para eles trabalharem para mim, mesmo tendo as diversidades,
quando eles enxergarem em mim um verdadeiro líder, que eu estou junto com eles, que eu estou trabalhando com eles, mesmo tendo as diferenças, eles vão estar do meu lado. Então, você não vai conseguir resolver. Você não vai dizer assim, agora eu vou pegar meus 200 liderados e eles vão ter o mesmo pensamento que eu. É impossível. Você não consegue isso. Você vai continuar 20 anos casado, você vai continuar 20 anos liderando aquela equipe e os 20 anos naquela equipe você vai ter divergências. Você vai ter que aprender a trazer eles para você e mesmo com as diferenças, você chegarem num consenso comum dentro do grupo. Por isso é importante o trabalho em equipe, você estar junto com a equipe, fazer eles trabalharem para você. Eu acho que essa seria a resposta na prática. Além de várias ferramentas e de repente usar a psicologia dentro, mas na prática é dessa forma que deve ser agido. Não sei se respondi, professor. Perfeito, perfeito. Assim, ter pensamentos diferentes dentro da equipe não necessariamente é um aspecto negativo. A gente, às vezes, sabendo trabalhar, quem sabe, a gente pode, como vários dos exemplos até que o senhor colocou, a gente achava que a melhor ideia era uma, às vezes tem outras ideias ainda mais criativas, mais interessantes, que a gente pode até conseguir nesse ambiente de diversidade. Aqui nós temos uma pergunta aqui, nosso professor Roosevelt, até ele fez o convite, obrigado pela pergunta. O professor Roosevelt comenta que a palestra é excelente, e aí ele faz uma questão trazendo, acho que até um ponto que o senhor começou a destacar, o que você faz para manter o clima organizacional harmonioso, produtivo e engajado? Então, ele pede uma habilidade específica com relação à liderança, manda um abraço aqui para o senhor e pega esse aspecto, como é que um líder, além dele ele realmente conquistar essa sua equipe para que ele consiga manter o clima, sempre um clima bom para que esse trabalho possa ser desenvolvido da melhor maneira possível dentro das organizações. Como é que o líder ele pode colocar isso em prática? Vamos lá. Analise o seguinte, você sendo uma pessoa verdadeira, você sendo uma pessoa fiel e sendo uma pessoa humilde, trazendo essa equipe para você, você já conquistou ela. Então, o trabalho é algo que quando você chegar a esse ponto de liderança, você não precisa ter esforço para conquistar isso da equipe. E sim, você naturalmente já é aquilo. Você já é uma pessoa ética. Então, as pessoas vão olhar para ti como uma pessoa ética. Então, eu vou trabalhar para esse cara. E vão olhar para você uma pessoa honesta. Eu vou trabalhar para esse cara. Ele não vai trabalhar para a empresa. Ele vai trabalhar para você. Então, assim, ele vai se dedicar a você, ao que você faz, ao que você é. Eu sou dedicado, sou esforçado como líder. As pessoas que estão ao meu redor dizem, nossa, eu gosto, eu quero trabalhar com esse cara. Entendeu? Então você não precisa fazer o esforço. Olha olha como é que é importante você ser um líder verdadeiro. Se vocês seguirem esses conselhos que eu disse, e vocês buscarem esse conhecimento, essa habilidade de ser humilde, de ser exemplo, de ser amoroso, essa equipe sua vai te seguir e aí você consegue chegar ao sucesso da liderança. Então, eu acho que é focado nesse ponto aí, né? Por isso que eu digo, a liderança na prática é algo totalmente diferente Você aprende com muitas didáticas, muitos itens, mas na prática é o pulo do gato. Na prática você aprende como se deve seguir, como se deve... E aí depois você usa as ferramentas que você aprende no dia a dia, né? Nas faculdades e nos livros, e você aplica dentro daquilo que você já é. Mas habilidade você vai ter que adquirir, vai ter que aprender. E é simples, segue, seja humilde, seja ético, faça as coisas corretas, seja dedicado à empresa, vai buscar suas metas junto à sua equipe, seja parceiro da equipe, vai em campo, não fique sentado mandando. Então, é um conjunto de informações que eu passei para vocês, que vocês se ajuntarem e seguirem isso, as pessoas vão te seguir, vão atrás de você, vão fazer o que vocês querem. Espero ter respondido também essa. Perfeito, professor. E eu acho que é justamente essa a ideia. A gente está todas essas características que você colocou e a gente nunca deixa de tentar continuar sempre aprendendo, né? Que é a essência e todos esses pontos que colocou. O líder ele nunca pode deixar de aprender e sempre estar sabendo trabalhar com seus liderados. Nós agradecemos mais uma vez imensamente todas as contribuições, a colocação que foi e as colocações que foram aqui apresentadas.
Foram momentos muito proveitosos para a gente. Não é um pensamento só seu, nós mesmos, como da direção, a gente queria continuar, a gente quer mais tempo, mas a gente já tem uma outra palestra já em sequência aqui, uma mesa redonda que vai inclusive falar com relação à gestão de pessoas em um mundo de transformação, vai pegar alguns aspectos da parte de liderança, vamos ter a participação aqui de mais 2 convidados que vão discutir essa parte de gestão de pessoas no mundo de transformação. Mais uma vez, a gente quer agradecer as contribuições, agradecemos a sua participação aqui, as portas dos nossos estudos. Esse é o 3º encontro que a gente faz, todo ano a gente está fazendo, sempre a gente está tendo uma participação maior, então a gente espera que esse relacionamento que a gente teve, que em outros eventos, que a gente possa ampliar, quem sabe, o tempo que a gente não teve para discutir alguns outros pontos, que a gente possa discutir em outros encontros que a gente vem à frente. Foi um privilégio aí para a gente, Santos. Obrigado aí por todas as contribuições, os exemplos tanto... E assim, a ideia, na prática, trouxe exemplos, mas trouxe exemplos próximos, trouxe exemplo de perto, trouxe sua história para que a gente possa, de fato, entender essa temática que é tão importante nas organizações, nos nossos dias. Mais uma vez, a gente só queria agradecer. Geralmente eu abordo esses temas que eu passei para vocês com mais calma. Eu tive que correr por causa do horário. Eu tenho uma equipe aqui por trás que está me orientando ao tempo. Aí vem com a plaquinha aqui me orientando para mim não passar. Então eu tive que correr em algum determinado momento, né? Eu não faço rápido assim, eu sou mais lento, sou mais calmo, eu gosto de explicar item a item, mas eu tive que dar uma acelerada para concluir, né? E fechar todo esse racional. Geralmente, esse treinamento que eu faço é de 2 semanas a fio, das 8 às 5 da tarde. Aí é distribuída entre sábados, né? Então, praticamente, aí eu levo quase uns 4, 5 meses aí de treinamento, né? Mas se eu pego a fio, eu pego de 2 semanas a fio, né? Pegando isso aí o dia inteiro, né? Geralmente nas minhas férias, porque quando eu estou trabalhando eu não posso, eu tenho horário de trabalho aqui na empresa das 5 às 6 da tarde. Mas, e daí eu faço esses treinamentos também finais de semana, então eu tive que reduzir, enxugar todo esse trabalho em alguns slides assim, para dar uma pincelada para vocês, espero ter contribuído da melhor forma, espero que saiam grandes líderes aí, logo vão formar grandes líderes, e eles possam contribuir da mesma forma que eu contribuí, eles podem vir no canal e contribuir também a experiência de cada um deles. Eu quero só deixar um detalhe, existe muitas características de líderes que vocês vão aprender nos livros e na academia. Lembre-se, não existe um líder perfeito, existe sim você aprender a pegar um pouco de cada um e saber um meio termo para você formar a sua liderança. E a sua liderança tem que ser ímpar, diferente de qualquer liderança. Não existe. Hoje eu tenho 5 supervisores e tenho 3 coordenadores. São 8 líderes aqui comigo, tá? Que eu coordeno. Esses 8 líderes, todos eles, um diferente do outro. Você não vê nenhum igual. É um diferente do outro. Não tem nenhum igual. O que eles têm igual? As grandes características que eu acabei de apontar para vocês. A humildade, a cordialidade, ser fiel, ser ético, ser amoroso. Então, eles têm esse princípio, mas o perfil, a liderança de cada um deles é ímpar. E cada um formou o seu, com essas características principais. Espero ter ajudado e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Anderson. Que privilégio aí que a nossa turma teve, para a gente ver aí a oportunidade que a gente teve, que as grandes corporações têm aí, passa às vezes semanas. Pede desculpa aí por ter sido um pouco apressado, mas a gente terá com certeza outras oportunidades para a gente aproveitar ainda mais toda a experiência, todo o conhecimento que o senhor poderia trazer para a gente. Mais uma vez agradeço.